Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Nadédia. Boa noite, Bocardi. Hoje eu dei risada voltando para casa de um café com uma fonte, porque ela tinha me perguntado justamente se você é daquele jeito mesmo. Mas você concorda comigo, Vera? Ele é assim mesmo. É, assim mesmo. Abre margem para várias interpretações, né? Que nem o orçamento secreto. Não se comprometa, né, Vera? Não se comprometa, é assim mesmo. Não, mas para dizer que não é um personagem, uma coisa que ele só faz no ar, ele é assim, gente. Então é isso. Então, aí se o que você achar que é... É, lógico, se você achar que é a melhor resposta. Eu também acho. É isso aí mesmo, não tem essa história de... Na verdade, eu falo, eu sou esse maloqueiro aí mesmo que vocês estão vendo, Aqui não tem assessor, secretária, entendeu? Eu tomo o meu banho mesmo, eu escovo os meus dentes, é isso. A galera cria, né, uma coisa assim, tal de meio, né? O assessor, posso falar com o seu secretário? É orientação. Eu não sei de onde surgiu isso. A sua equipe, né? A sua equipe e tal, o negócio. A gente tá aí. Seu time, a gente alinha com o seu time. É nóis. A galera mandou muitas mensagens aqui na história. Não vou ficar lendo aqui agora, não, mas tem umas boas, né? Que eu não vou achar agora e também não vou tomar o tempo do Viva Voz com isso, mas depois eu destaco algumas aqui. Vamos lá, Vera. Falar de orçamento secreto. Mais cedo eu até falava, né? A gente está aqui discutindo se o orçamento tem que ser transparente. Poxa, né? Que situação. Que fase, né? A do Brasil. Que fase. E vai que a maioria vai decidir que orçamento um pouquinho secreto tá tudo bem, viu, Bocardi? É o orçamento secreto menos secreto. Isso, um secretinho ali, é tipo amigo secreto que se revela em algum momento. É secreto e transparente. A gente muda a lei para poder adaptar a pessoa que vai ocupar um cargo. A gente destrói uma lei da noite para o dia. Depois a gente fala também sobre isso. Vamos lá, orçamento secreto, temos mais votos e tá rolando, né? Tá rolando, hoje até que andou rapidinho ali, a gente teve vários outros votos, Bocardi, e neste momento a gente tem 3 votos a favor da inconstitucionalidade do orçamento secreto, que são a ministra Rosa Weber, ministro Edson Fachin e ministro Barroso, 2 votos pela constitucionalidade da RP9, quer dizer, o orçamento secreto está tudo bem, que são os votos do André Mendonça e do ministro Nunes Marques, e o voto médio, que é o voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não é inconstitucional, mas que precisa ser modulado, precisa ser regulamentado e tirando poderes de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, igualando essas emendas RP9 aos critérios das emendas individuais, ou seja, que possam valer para todo mundo e que não fique um poder discricionário na mão dos presidentes da Câmara e do Senado. Esse voto médio deverá angariar apoios do ministro Gilmar Mendes, do ministro Lewandowski e do ministro Toffoli, pelo que eu apurei. A ministra Carmen Lúcia vai votar com a ministra Rosa, então vai ficar 4 votos a favor da inconstitucionalidade, 4 votos pelo voto médio, tem 2 pela constitucionalidade, e aí fica faltando o voto do ministro Luiz Fux, que foi o presidente da corte antes da Rosa Weber. Ele, antes do começo do julgamento, tinha dito a pessoas ali próximas que ele iria votar com a ministra. Então aí ele votaria pela inconstitucionalidade. Mas, em ele votando desta maneira, fica um placar estranho, porque aí vão ficar 5 votos pela inconstitucionalidade, 4 votos pelo voto médio e 2 votos pelo libera geral. Aí tem que decidir se soma os votos de quem acha que tem que liberar geral o orçamento secreto com quem acha que tem que liberar peronomútil. Então, aí isso somaria 6 votos, seria a maioria, entendeu? A maioria julgaria constitucional e aí vê se o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça migram para o voto do ministro Alexandre de Moraes e ele passa a ser o voto vencedor. Então, essa deve ser aí a engenharia da discussão do Supremo. Mas se o ministro Fux
de cara, já decidi votar com o ministro Alexandre, dizer que foi convencido, etc., vai fazer todas as vênias ali a ministra Rosa, para não deixá-la muito numa situação ruim de vencida, aí você já fica com uma maioria mais clara a favor do voto médio, faltando só os outros dois se filiarem a esse voto. Então, o resumo da ópera é: o Supremo deverá fazer uma acomodação, que é uma acomodação política, que foi discutida nos bastidores, para não acabar com o orçamento secreto e, com isso, não inviabilizar a relação com o Congresso. A avaliação interna lá é que eles não podem comprar uma briga de foice com o Congresso, num momento em que a relação entre os poderes já está muito esgarçada pelo bolsonarismo, e que o judiciário ficou sozinho numa trincheira por muito tempo, lutando contra os atos antidemocráticos, lutando contra o Bolsonaro, e agora se comprar uma briga com o Congresso, que eventualmente vai levar a votação de PEC para rever decisão do Supremo, ou votação de impeachment de ministros do Supremo, isso viraria uma bola de neve que já faria com que a largada do próximo governo fosse turvada por isso. Alguns ministros também dizem o seguinte: olha, a gente não pode simplesmente inviabilizar um instrumento que é do legislativo, porque a gente não pode interferir tanto assim na dinâmica de outro poder. Então, com isso, eles vão fazer esse voto de acomodação, manter as emendas RP9, e isso deverá fazer com que o Congresso destrave até a votação da PEC da transição, porque está muito travada em função desse julgamento do Supremo. O julgamento do Supremo explica a razão da PEC não ter avançado na Câmara nessa semana. E aí a gente deverá ter um sinal também para o governo Lula começar a construir uma maioria, porque o Lula dizia ser absolutamente contra o orçamento secreto na campanha, mas diante da decisão do Supremo ele vai dizer o seguinte: olha, foi o Supremo que decidiu, eu sempre disse que caberia ao Supremo dizer, então se ele arbitrou dessa maneira, vamos manter as emendas dessa maneira. Aí fica assim, bom para todas as partes, né? O resumo vai ser mais ou menos esse. Vera, começamos a acompanhar aí a operação contra os atos antidemocráticos. A gente vem mesmo se perguntando, né, se vai acontecer algo com as pessoas, com quem financia, com quem está nos atos em si, e começa a ver aí essa reação agora por parte da PF. Exatamente. Nadédia, já era esperado, já foi avisado. O próprio ministro Alexandre de Moraes avisou quando da diplomação do Lula e do Alckmin. Olha, só uma atualização, tá? O ministro Luiz Fux votou e cumpriu a palavra anterior. Ele ficou com a ministra Rosa, tá? Então, agora são 1, 2, 3, 4 os votos com ela. Falta a ministra Carmen, ela deverá ter 5. E aí serão 4 com o ministro Alexandre de Moraes e 2 pela constitucionalidade total, tá? Então, atualizando aqui a coisa anterior. Voltando. Okay. Alexandre de Moraes avisou que seriam punidos e punidos integralmente, sem nenhum tipo de concessão. E essa operação acontece em 2 inquéritos dos quais ele é relator. Inquéritos lá no Supremo e não no TSE. Foram pedidos pelo Ministério Público, as medidas foram pedidas e ele concedeu. E aí uma grande operação da PF, a maior desde o início de todos esses inquéritos, atingindo empresários, financiadores desses atos, também políticos, porque tem deputados estaduais envolvidos aí do Espírito Santo, e também várias outras lideranças políticas e empresariais. Os 2 principais estados focos da operação são Santa Catarina, que realmente é hoje o estado mais bolsonarista do país, e o Espírito Santo, o estado do senador eleito Magno Malta, e onde houve também muitos bloqueios de rodovias logo depois do segundo turno. Lá, 2 deputados estaduais estão entre os atingidos pela medida, vão ficar com tornozeleira eletrônica. Essas medidas são necessárias, elas são duras, mas de uma dureza que é necessária para o momento. A gente tem aí praticamente 2 meses do país refém de atos que são absolutamente ilegais, criminosos e que estão numa escalada de agressividade e violência,
como a gente viu na segunda-feira com aquele quebra-quebra em Brasília, depredação de veículos incendiados, etc. E está dentro do que países que combatem extremismo e extrema-direita radical têm feito. Os Estados Unidos têm tomado medidas igualmente duras em relação aos atos que desembocaram no Capitólio. Então, isso está dentro do que foi anunciado e não vai parar por aí, tá? Essa operação de hoje, ela diz respeito só àqueles atos logo em seguida da eleição, aqueles que obstruíram as estradas. Este ato de segunda-feira vai merecer, nos próximos dias, próximas semanas, operação própria e a prisão de pessoas que atuaram naquela violência, naqueles atos que configuram, no entender de ministros da Corte, terrorismo doméstico. E vão ser enquadrados por terrorismo doméstico. Então, a gente deverá ter prisões ali nessa região de Brasília, no pessoal que está acampado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. E tem o PL que vai ter que pagar a multa mesmo, entrou com recurso, aquela multa por ter questionado a eleição e tudo mais, aquela história, né? Daí agora foi exatamente, essa decisão veio exatamente no dia em que entrou um caminhão de mudança lá para fazer a mudança no Palácio da Alvorada. E você veja que a gente tem Xandão em 3 atos hoje, né? Ele está votando o orçamento secreto, determinando uma operação em cima do pessoal dos quartéis, ali os terroristas, e ontem, isso foi ontem, mas a repercussão está toda hoje, a decisão do plenário do TSE, referendando a decisão dele de multar o PL em 22 milhões. Ele já tinha negado um pedido de liminar quando entrou o recurso do PL, mas aí agora submeteu ao plenário. E aí a maioria dos ministros da Justiça Eleitoral entendeu que está correta a multa, que é uma multa altíssima, salgada, que praticamente inviabiliza as finanças do partido. E durante a sessão de julgamento, o ministro salientou como fica evidente a má-fé do PL em ter contestado o resultado das eleições, dizendo que algumas urnas tinham de ser anuladas, quando os demais partidos da coligação do presidente Jair Bolsonaro, o PP e os Republicanos, desautorizam a ação e dizem que foi usada uma procuração antiga para que o PL ingressasse em nome de toda a coligação com uma ação que eles não endossavam. Então, o pedido para serem retirados da ação acabou fortalecendo o argumento do ministro de que a ação do PL era de má-fé. Os próprios argumentos usados pelo partido no recurso são engraçados, porque eles dizem o seguinte: olha, nós não quisemos causar tumulto e nós não quisemos endossar movimentos ideológicos. Só que eles fizeram as duas coisas, né? Essa ação ajudou a pôr fogo nesse pessoal que está nas ruas e ela causou um tremendo tumulto, poderia ter causado um tumulto maior, porque quando você questiona o sistema eleitoral, você está dando margem a todo um movimento aí de caráter golpista que já está na sociedade. Então, o TSE, neste caso também, sendo bastante duro, propositalmente duro, para evitar que as coisas saiam do controle e que esses movimentos que visam questionar a eleição, dizer que o Lula não vai tomar posse, que tem que ter intervenção militar, etc., etc., percam força e sejam punidos com o rigor da lei. Só lembrando esse caso específico, se eu estou correto, é porque eles questionavam que urnas fabricadas em anos X, Y, Z, elas não poderiam ser usadas porque elas não teriam o sistema que as outras têm e tal, só que sem trazer o questionamento de que essas mesmas urnas foram usadas em outras eleições também. E no próprio primeiro turno. No próprio primeiro turno, é verdade. É isso. E aí, Vera, falando da história da mudança, só acrescentando, é porque o partido se comprometeu, né, a arrumar um local para o presidente Jair Bolsonaro ficar e também um escritório para ele poder trabalhar em Brasília. Diante da decisão do TSE, eles disseram que não vão ter como pagar o aluguel do presidente Jair Bolsonaro, porque 22 milhões vão ficar confiscados, então a gente vai ter desdobramentos disso daí. O caminhão de mudança que você se refere, o fotógrafo do Globo flagrou ali um caminhão de mudanças chegando no Palácio da Alvorada, está na home do jornal, 15 dias antes do final do mandato, e a gente não sabe o que vai levar, se vai levar coisas pessoais do casal, os presentes que eles receberam ao longo
desses 4 anos, etc. Houve cenas similares nos demais presidentes que já deixaram o cargo, mas neste momento que fica essa bruma de dúvida, vai passar a faixa, não vai passar a faixa, vai reconhecer e vai sair, etc., ganha até isso ganha um simbolismo especial. Vera, a gente também tem falado praticamente todos os dias tentando atualizar a situação da Simone Tebet e me parece estranha a possibilidade dela não conseguir ser acomodada no governo, porque realmente foi grande o esforço dela durante a campanha, foi uma contribuição importante. Pois é, mas eu vinha dizendo que ela não ia aceitar ser contemplada com qualquer pasta só para cumprir tabela. Ela justamente teve esse papel e ela espera ter uma pasta na qual ela possa ter uma vida política dali para frente. Porque, veja, ela está sem mandato, ela perdeu o mandato no Senado, ontem se despediu, fez lá um discurso fazendo um balanço dos seus últimos 8 anos na casa. Ela foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, teve uma atuação importante na CPI da Covid, chegou a disputar a presidência do Senado, então ela não foi uma senadora baixo clero, ela foi uma senadora que teve destaque, que teve proeminência a ponto de conseguir disputar a presidência da República, ficar em 3º lugar e ter um papel simbólico e efetivo muito forte no segundo turno, porque a simbologia do apoio dela foi forte, mas ela também arregaçou a manga e foi para a rua pedir voto, batalhar por voto, subiu no palanque com o Lula e etc. Então, o que ela vislumbra para ter um futuro político, agora que ela fica sem mandato, era comandar uma pasta social que desse a ela uma visibilidade, que desse a ela um poder executivo de verbas do orçamento grande e também a possibilidade de se reinventar para se lançar alguma coisa daqui a 4 anos. E foi justamente essa possibilidade que o Ministério do Desenvolvimento Social abre que levou o PT a segurar a pasta e a cortar as asas dela em relação aí para o Ministério que, no fim das contas, coordena o principal programa, o mais vistoso, a vitrine do governo, que é o futuro Bolsa Família, vai voltar a chamar Bolsa Família. Então, o PT reivindicou para si essa pasta, que tradicionalmente nos governos petistas ficava com expoentes do partido, e isso criou um impasse. Eu não vejo outra pasta igualmente vistosa que pudesse assegurar a entrada da senadora Simone Tebet no governo. Não acho que ela vá querer ir para um Ministério da Mulher ou para alguma coisa assim lateral. Mesmo a pasta da Agricultura, que chegaram a falar para ela acha que seria ela suceder uma conterrânea dela, que é a senadora eleita e ex-ministra Tereza Cristina, que é do mesmo estado, e numa área em que da qual ela é originária, o agronegócio, mas com a qual ela se indispôs na campanha, justamente para apoiar o Lula. Então, não é algo que interesse a ela. Tinha 2 pastas que ela tinha interesse: a Justiça, vislumbrando uma possibilidade de ir para o STF lá na frente, e o Ministério do Desenvolvimento Social. A Justiça já foi para o Flávio Dino, um aliado mais antigo e ligado à esquerda. E agora o Desenvolvimento Social vai sendo interditado para ela. Então ficou difícil essa negociação e o simbolismo disso é muito ruim para o Lula, porque todo aquele símbolo da frente ampla que houve no segundo turno vai ficando reduzido a cada anúncio de ministério, porque por enquanto só foram anunciados ministros à esquerda, ministros próximos do PT e próximos à mesma linha de pensamento e ao mesmo segmento da sociedade. Por enquanto, as vagas destinadas a ampliar o escopo do governo, fazer um chamamento a setores médios da sociedade, a uma certa classe média, aos liberais, a uma certa centro ou centro-direita, isso não houve até aqui. Então, a frente ampla do segundo turno ainda não se traduziu em indicações para o Ministério. A música, então, enquanto você falava, Matheus Luque pensava em algo aqui. E aí a galera queria ouvir Caminhão de Mudança. Tem isso? Olha, falando em mudança, Vera Magalhães,
O pessoal andou escrevendo aqui o seguinte, tá falando da história do apartamento, o pessoal tá dizendo, mas Bocardi, cadê os 107 imóveis? Pode usar um. Esse quem mandou aqui, deixa eu só dar o nome, é de Belo Horizonte, o Éder. O Gesiel de Brasília, mas tem 100 imóveis, precisa pagar aluguel? Poxa, a galera tá nessa hora aí. Tem, na verdade, mais claramente a questão do escritório, né? Que rolou até uma história aí de que lá em Brasília tá um escritório, daí tava pintado de vermelho, inclusive até mudar a cor do escritório, porque imagina só, o presidente Jair Bolsonaro ter que ir trabalhar no escritório pintado de vermelho, gente, imagina. Não tem cabimento. Caminhão de mudança, Adson e Alana. Olha a variedade do seu repertório. Se você deixa na mão do Matheus, olha o que acontece, Vera. Lugar melhor, comprar as coisas que a gente sempre sonhou. Mas olha só o que a vida fez com a gente. Mais de 100 vezes falou que ia embora, só que nunca foi. Depois da briga a gente se abraçava os dois. Eu não Ah, mas eles vão sair juntos com a mudança. É uma outra história, é ou não é? Toda a família unida, para a alegria de todo mundo. Vera Magalhães, obrigado, viva voz. Você tem algo mais a declarar? Não tem nada a declarar, só que você é uma pessoa legal, Bocardi. Pessoa obrigado. legal. Obrigado, Vera, mas não acredita muito que ela fala assim na minha frente aqui ao vivo. Eu continuo perguntando para ela depois, na hora que você encontrar. É isso. Valeu, viu? Boa noite. Tchau, gente. Valeu, Até amanhã. Vera.